Oi, turma, do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 18, a comunidade franciscana, na 15ª parte, Frei Luís, demonstrando em todos os aspectos grande inteligência e elevada lucidez, inquiriu com respeito: Frei Francisco, se os bens terrenos podem ser instrumentos de grande valia em nossas mãos para o bem da humanidade, por que não os firmamos sobre esses valores para que possamos melhor servir a causa do Evangelho? Francisco, perlustrando o pensamento em variadas direções da história universal, coletando aqui e ali experiências que dignificam, respondeu com humildade: Frei Luís, essa é uma pergunta que nos faz pensar e que exige de nós um argumento sadio. Para que não haja falsas interpretações, é bom que repitamos que o ouro em si nada faz de mal, nem tampouco de bem. Ele não pensa, não fala, não chora e não escreve. É por excelência um metal nobre, com o qual muito se pode fazer. Se bem conduzido por inteligência educada e sábia, nos colocará nos lugares certos, se em mãos inescrupulosas será fonte de desastres de difícil contenção. Podes pensar que a nossa comunidade está sendo educada para o devido desprendimento acerca do dinheiro. Como te enganas? Se lançarmos mãos dos bens materiais sob o pretexto de ajudar ao próximo, estaremos fazendo o mesmo que a Igreja Constituída de Roma fez. Os nossos instintos vão apagando a verdadeira caridade e, nesse caso, não precisaríamos dessa comunidade, cujo alicerce é o desprendimento, por não estarmos preparados na lida com o ouro. Esse assunto é muito profundo e o próprio colégio apostolar do Mestre ouviu nos seus lábios que, quando fossem pregar o Evangelho, não levassem ouro nem prata, e ainda acrescentou que não conduzissem 2 túnicas. Os bens terrenos nos prendem e desvirtuam, por enquanto, nossos ideais, mesmo os mais sagrados. Vamos pensar nos talentos eternos, aqueles que possamos conduzir sem que o ladrão roube ou a traça corroa. A nossa comunidade existe para reviver a época de Jesus na sua feição mais pura e mais simples. E disse ele ainda que onde estivesse o nosso tesouro, aí estaria preso o nosso coração. Não podemos viver no regalo da fortuna, nem no ambiente dos prazeres. A vida fácil nos acomoda, por ainda não termos atingido a perfeita liberdade. Sei que a tua intenção é das mais nobres que possam existir, mas somente a boa intenção não garanta a nossa paz. É necessário saber o que fazer e fazer com discernimento todas as coisas. A felicidade, bem sabes, não está nos bens terrenos, não se compra, não se vende, é conquistada na alma, passo a passo e dia a dia. E se nos harmonizarmos por dentro, o que recebermos de fora vem por acréscimo da misericórdia. Gente, realmente as palavras de Francisco estão voltadas de acordo com a vontade de Jesus, né? A questão de ter ouro ou prata não é que é proibido, nada é proibido para nós. Agora precisa ver o que convém, como dizia Santo Agostinho, né? À medida que as pessoas começam a ter ouro e prata, começam a ter bens materiais, querendo ou não, nós não temos aquela superioridade evolutiva para dizer assim, isto não é meu, eu só estou usando, né? Eu não quero, eu não tomo posse. Se a gente tem, a gente acaba sempre com aquele direcionamento. Eu preciso cuidar, é meu, eu paguei, custou caro, tem que ter cuidado, né? E querendo ou não, isso leva a gente para um apego. E o apego é o contrário de desprender. Francisco de Assis está passando os ensinamentos aos freis para se desprender da matéria, para trabalhar apenas o espiritual. Se ele se voltar para a questão da matéria, em pouco tempo os freis vão estar se degladiando por coisas, objetos, valores materiais.
porque, querendo ou não, isso corrompe o ser humano de alguma forma. A gente acaba dando um devido valor para aquilo que não tem e deixa de atender a questão espiritual, que é mais importante. Então, a gente não é que eles são extremistas, que eles precisam passar fome. Isso Francisco de Assis não disse em momento nenhum. Ele só falou para que houvesse o uso e não o abuso das coisas. E que nada lhes faltaria, porque afinal de contas eles estavam fazendo o bem, e por fazer o bem às pessoas, Deus sempre ia dar um jeito de que nada lhes faltasse, pelo menos o essencial. E nessa fé, nessa esperança de um trabalho árduo, um trabalho envolvendo realmente amor pelo próximo, Jesus, que veio até ele, não ia desamparar. Não é que todos nós vamos ter uma vida assim, né? Nós temos família, nós temos filho, nós temos trabalho, nós temos casa, nós temos animais, nós temos. Então, nós precisamos trabalhar, ganhar e pagar tudo aquilo que nós temos. Já pensou se isso fosse na vida deles? Qual é o tempo, qual é a disposição que eles teriam realmente de se voltar totalmente para o lado espiritual? Eu tenho estudado há 3 anos, que eu sento aqui e fico em torno de 5 horas estudando, todos os dias de segunda a sexta. Fazendo os vídeos, às vezes dá certo, não dá, eu apago, faço de novo. E eu falo, eu penso cá com meus botões, essas 5 horas eu estaria numa sala de aula. É o tempo que eu ficava numa sala de aula trabalhando. Aí você chega do serviço, você chega cansado, você chega com os pepinos da sua casa para resolver. Você tem as convivências com amigos, com família, você tem o social. Não sobra tanto tempo para se dedicar ao lado espiritual. Hoje eu tenho 5 horas que eu estaria no meu trabalho e que eu me dedico à doutrina, aos estudos da doutrina. Então, foi preciso meu filho está criado, a minha casa está arrumada, eu estou aposentada para que eu tivesse essa dedicação apenas para o lado espiritual. Então, eu entendo perfeitamente o que o Francisco disse em relação a essa questão da dedicação, do desapego. Porque quando nós temos o apego, a gente tem vários pontos de vista, várias coisas para resolver ao mesmo tempo. E o espiritual, infelizmente, a gente sempre fala, depois eu vou na igreja, depois eu vou no centro espírita, depois eu assisto uma palestra, depois eu pego uma palestra no YouTube e assisto um vídeo. Depois. Agora, aqui, agora, né, eu tenho uma conta para pagar, eu tenho que trabalhar e pagar. No aqui, agora, eu tenho uma torneira para arrumar, então eu preciso arrumar uma pessoa que vá lá e conserte minha torneira. Isso não dá para deixar para depois, porque são coisas materiais que eu tenho apego e que eu não quero largar o osso. Eu não quero ficar sem tomar um banho, então eu preciso que a minha torneira funcione. Eu não quero ficar no escuro, então eu tenho que pagar minha conta. Agora, o espiritual, não, ele pode esperar mais um pouco, eu faço minha prece na hora de dormir. Então, a dedicação para o lado espiritual, quando ela é realmente voltada para a transformação íntima e para beneficiar, ajudar outras pessoas, é uma dedicação que parece que não, mas exige muito, 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 muito trabalho. Não é uma dedicação simples da boca para fora. Daqui por diante nós vamos construir uma igreja, nós vamos orar 2 horas por dia e o resto do dia a gente vai ficar pegando água de coco e beber. É um trabalho árduo. Nesse período de 1200, que é a época do Francisco de Assis, ainda mais, porque eram pessoas que estavam em estado de selvageria. Vamos lembrar de novo, cruzadas, Inquisição, o cenário de guerra entre países, conquistas, mortes, doenças, guerras religiosas. Então eles não estavam num momento assim, né, de vamos só orar, meus irmãos. Não, era um trabalho pesado e que exigia muita dedicação, muito cuidado, porque todo cuidado ali ainda era pouco. Eles estavam pisando em ovos, lembrando que o Papa fez um acordo. Se eles falassem ou fizessem algo que tirasse a população da Igreja Católica Apostólica Romana e se voltassem contra a Igreja, quem ia pagar o pato era o Francisco de Assis. Então ele tinha que fazer o trabalho do Cristo sem interferir no trabalho da Católica. É pisar em ovos.
Todo cuidado ali era pouco.